Seja bem-vindo a mais um material do Prédio Ponta Iniciar. Eu sou @Tevon Figueiras, do hashtag Consertando a Internet. Eu sou o Paulo da empresa Prédio.iniciar. E juntos, nesse material, a gente vai falar sobre manutenção preditiva, internalizar ou terceirizar. Fica com a gente aqui que eu aposto que essa conversa vai ser bem produtiva. Então, nessa próxima hora, a gente vai bater um papo sobre manutenção preditiva na prática e benefícios de aplicação, o que é, quanto custa, como tirar melhor proveito desse tipo de manutenção e 3 dicas para um analista de manutenção pré-estabelecer o fator de criticidade do aparelho. E, por último, uma dica final: erros ao elaborar um plano de manutenção. Então, Paulo, como já de praxe, a gente falou sobre manutenção preditiva nesse espaço aqui que a gente criou para a Prédio.MCA. Eu te pergunto, quais são os benefícios da aplicação da manutenção preditiva para uma empresa de médio e grande porte? Então, pessoal, tudo bem? Bom, os benefícios são inúmeros, né? Principalmente financeiros e até mesmo do desgaste da equipe, né? A manutenção preditiva, ela é 3 vezes, pelo menos 3 vezes aí mais, com menos custo do que a corretiva. Então, você trabalhar com planejamento é o que toda empresa que não tem, né, é o sonho de consumo. E a preditiva está aí para a gente desenvolver isso daí, né? Não só com corretiva, nem só com preventiva, mas com a manutenção preditiva, que é você predizer o que está acontecendo com o seu equipamento, né, com valores atuais, né, e não apenas com tabelas, né, de históricos da preventiva. Aí a gente já entra no nosso segundo ponto do nosso papo aqui, que é o que é a manutenção preditiva. Então, com valores reais, em loco, a gente consegue prever o futuro. Praticamente isso. Eu me lembro no início de carreira aí da manutenção preditiva que o pessoal chamava a gente de vidente, porque não conseguia visualizar, né, essas falhas, né, não tinha a olho nu, aos sentidos humanos, você não consegue diagnosticar esse tipo de falha, né? Então, frequências, né, muito sucintas, né, de baixa frequência ou até mesmo de alta frequência, mas com amplitudes, né, muito baixas. Então, você consegue, através de técnicas e equipamentos, né? Eu já tive muito em indústrias, onde o pessoal fala, não, eu tenho um mecânico aqui de 25 anos, 30 anos, ele sabe quando o rolamento está bom ou não. Pelo barulho. Pelo barulho. Eu não digo que ele sabe, só que ele não sabe dizer se está bom, qual que é a amplitude dessa falha. Né? Na verdade, ele vai conseguir diagnosticar alguma coisa quando já está a ponto de estourar. Então, desculpa te interromper, mas acontece de muitas vezes o profissional, pelo mau preparo dele, né, pelo desconhecimento daquilo ali, ele achar que ele está fazendo uma preditiva, mas na verdade ele já está fazendo uma corretiva, ele está fazendo uma substituição de peça, ele está resolvendo o problema que já aconteceu, a máquina já parou, o prejuízo já está acontecendo, então... Não vai dar nem tempo aí, por exemplo, né, de fazer a programação da compra da peça, né? Rolamento, engrenamento ali. O mecânico velho lá, ele diagnosticou a falha, viu que está com ruído, mas aí até esse processo de licitação e compra do componente já estourou, né? A preditiva, ela te dá uma garantia aí, às vezes de 1 mês, 2, 3 meses, né? A gente trabalha com alertas, então, está com início de falha, né? Eu sempre falo, a preditiva, ela quantifica a vida útil do componente, né? Ou seja, a vida útil pelo fabricante é 20 mil horas. Tá? Na preventiva, deu 15 mil horas, troca. Na preditiva, não. Você trabalhou 20 mil, tá ok. Trabalha 30, tá ok. 40 mil, e por aí vai. Eu já tive casos, ainda tenho casos.
a gente gerar relatório de lubrificação para fazer análise de óleo, por exemplo, e o cliente vai lá e dá baixa no relatório falando, não, meu mecânico viu o óleo lá e tá bom. Então, vamos demitir todos os engenheiros químicos das empresas de análise de óleo e esses equipamentos aí que fazem, né, o diagnóstico de ferrografia também não serve para nada. Mesma coisa a vibração. A gente pede para trocar um rolamento, o mecânico vai lá e escuta e não, tá bom esse rolamento. Existem empresas aí no mundo inteiro, né? Temos marcas de equipamentos americanos, franceses, alemão, suecos, entre outros, chineses. Né? O pessoal desenvolveu durante anos esses equipamentos, essas técnicas, e agora vem um mecânico e fala que ele domina mais que isso, então não tem como. Outra coisa, né, é a questão do próprio mecânico, ele tem uma vida útil também na empresa. Então, se o mecânico não, de uma hora para outra, pede a conta ou se aposenta, e daí como é que ficou? A gente não pode ficar dependente também das pessoas. É esse ponto também, né, do conhecimento, porque por mais que exista o conhecimento antigo e todo a inteligência que essa pessoa adquiriu e implementou na empresa, esse pensamento ele precisa participar da construção da empresa. Então, ele precisa deixar, de alguma forma, o que ele, ao longo desses 30 anos, o que ele aprendeu com a empresa, ele precisa deixar na empresa, porque é somente assim que uma grande organização vai conseguir evoluir, né? É um processo de multiplicação de cérebros, né? É assim, com esse conhecimento aplicado para a empresa e a empresa detendo esse conhecimento e replicando ele em outro ponto, que vai conseguir fazer com que os processos evoluam cada vez mais. Né? Eu acho que não é à toa que eu estou hoje aqui trabalhando com Preditiva, né, há uns anos. Meu primeiro emprego, né, isso depois do estágio, né, que eu havia feito, meu primeiro emprego foi de manutenção, eletromecânico mesmo, né, numa fábrica, e de repente o meu encarregado chegou com um estetoscópio, né? De ouvir. Isso, o médico usa. E me deu, eu recém-formado, não conhecia nada da indústria, ele me deu aquilo lá e ó, faça a rota aí dos equipamentos e veja o que está bom os rolamentos. Olha, sinceramente, o equipamento, na época, tudo bem, né? Mas o problema é que deu com um cara inexperiente. Para mim, tudo era ruído, né? Não tinha repertório, né? Não tinha referência. E foi o meu primeiro contato com a vibração. Né? Depois que eu fui entender que a vida estava me levando nesse caminho aí. Foi muito interessante, porque eu consegui visualizar isso daí, né? E depois que eu conheci o primeiro coletor de vibração, eu lembrava daquilo e via que a evolução, né, dos equipamentos, das técnicas, elas são recentes, né? Então, em 2001, aconteceu isso comigo. Já existia coletores de vibração, já, né? Mas 20 anos antes disso, era praticamente estetoscópio ou uma chave de fenda que o pessoal colocava antes. Com certeza tem gente que está escutando, vendo o vídeo aí, e ainda usa essa chave de fenda ou um estetoscópio. As ferramentas que a indústria nos dão, né? Mas se você está buscando esse conhecimento hoje, né, você está de parabéns porque você está buscando uma qualificação. E até essa experiência minha, né, de 20 anos atrás, de 21 anos atrás, né, para te mostrar que o caminho é esse. Sabe? Já existem outras técnicas preditivas também para diagnóstico de falha de rolamento, né, as quais a gente vai buscar aí entre 2022 e 2023, a gente vai começar a trabalhar para frequências, equipamentos de baixa frequência, né, como ultrassom, né, tem coisa nova aí bem interessante, mas
O que a indústria trabalha hoje mesmo é a análise de vibração, dá certo. Né? Os clientes, eu tenho gráficos, né, gerenciais dos retornos dos clientes que ele chega a 98,5%, 99%, que é um gráfico excepcional. Eu acho que até já divulguei algum vídeo. A gente vai focar nesses gráficos aí mais para frente. Mas a preditiva, né, o planejamento, ele vai fazer a diferença sempre. Né? Um penso, é uma ciência exata, porque aí tu como especialista tu acredito que tu vai ter essa informação, porque por exemplo na preditiva antiga era então o estetoscópio, análise de vibração com uma chave de fenda no meio das engrenagens ali e tal, e aí hoje com o equipamento ele dá um dado, ele dá um número, né? Já entrando lá no outro ponto da nossa conversa, os fatores de criticidade eles vão ter números ali. Então, traz um pouquinho para a gente do exemplo que é, por exemplo, um equipamento que tá numa vibração, que está num fator muito crítico, médio crítico, como que é essa fatorização, né? Então, a gente não trabalha, né, só com tendência e a gente não trabalha só com espectro. A análise, apesar de ter NRs, NBRs, né, normas técnicas brasileiras, dessas técnicas, a avaliação é muito pessoal também. Cada analista analisa de um jeito. Além dessa tendência, dessa curva de tendência, né, a gente vai analisar o espectro. Existe muito, já tive alguns clientes que me pediram, não, eu preciso que você me mande todos os gráficos de todos os equipamentos para eu avaliar aqui se está subindo ou não. E eu comento, às vezes um equipamento que está, vamos dizer aqui um exemplo, com 10 RMS de aceleração e um outro que está com 1 RMS de aceleração, o de 1 pode estar mais crítico do que o de 10, né? Existem falhas, né, como a falha de lubrificação, onde essa sujeira no sinal, né, esse acúmulo de acontecimentos, ele eleva a amplitude desse sinal. Quando você executa uma lubrificação correta, normalmente ele vai baixar. E quando ele baixa essa tendência, essa amplitude, aí você consegue verificar, né, os picos reais lá do rolamento. E normalmente, por exemplo, gaiola de rolamento, que é o componente mais frágil do rolamento, né? Nós temos gaiola, temos elemento rolante, pistas internas e externas, né? E a capa do rolamento também. Né? Mas a gaiola, por exemplo, as falhas são com uma amplitude muito baixa. Você arrumou a parte de lubrificação, começou a aparecer sinal de gaiola, e a gaiola é assim, ela te deu o sinal hoje, dependendo da amplitude ali, ela pode vir a quebrar em 3 dias ou até mesmo no mesmo dia. Por ela ser um material muito fino, muito frágil, né, ela pode acontecer isso. E a falha de gaiola é o pesadelo dos analistas de vibração, porque acontece isso, né? A gente tem casos aí, 1, 2 por ano, que acontece isso. Já tive cliente que falou, tá aí, mas então você está me dizendo que eu estou descalçado em relação à confiabilidade. Não, você trabalhando perfeito aí na vibração, né, na lubrificação, na questão de vibrações, de alinhamento, balanceamento, você vai ter uma confiabilidade muito grande. Né? São pouquíssimos os casos, por ver 1, 2 por ano, a quantidade de equipamentos que a gente analisa, e eu não tenho de cabeça aqui, mas eu acho que passa de 10 mil por ano, passa muito mais de 10 mil por ano. Então, essa porcentagem é 0,000, né? É muito pouco. Existem técnicas que a gente consegue diagnosticar também essa falha com mais rapidez, né? Até mesmo na análise de vibração,
você trabalhar com medições, em vez de você trabalhar bimestral, trimestral, você trabalha mensal, ou é um equipamento muito crítico mesmo, trabalha com sistema online, né? E a gente também trabalha com isso. Nós temos equipamento aqui, logo vai ter uma aula sobre isso, tá? Um equipamento excepcional. O problema dele é o custo, né? Enquanto uma análise de vibração convencional, né, offline, que o técnico vai a campo, você cobra 2.000, vamos supor, de 2 a, dependendo do cliente, a 5.000 reais um dia de serviço para atender mais de 100 equipamentos, né? Sim, aí. O sistema online, você vai adquirir o equipamento, ele vai custar de 20 a 30 mil por ponto. Então, eu acredito de 10 a 20 mil por ponto. Então, E seja, mas seja o custo que for, né? Se compensar, de alguma forma, se conseguir prever uma falha, uma quebra, e se a empresa conseguir se estruturar para ter uma pessoa analisando e estando à frente daqueles dados ali, porque a indústria 4.0 é isso, ela fornece automação e dados, mas ainda precisa da intervenção humana para juntar essas duas coisas, como tu mesmo falou, que às vezes um equipamento que está com uma rotação baixa, que está indicando falha lá dentro de uma tabela, já precisa de troca. Mas somente com a interpretação de um bom analista é que vai fazer com que tome que aquela decisão seja correta, né? Então aí é aquela coisa que a gente falou no outro vídeo. Não adianta gerar 800 páginas de relatório, entregar na mesa do gestor e aí o gestor não saber o que fazer com aqueles dados, né? Então, é isso, é a interpretação dos dados da indústria 4.0 aplicada à preditiva que vai fazer com que... Esses valores até que eu passei aí, de 10 a 15 mil, é para aquisição do equipamento, não é que o cliente também vai pagar 10 a 15 mil por ponto todo mês. Mas ele vai comprar o equipamento, ele vai medir de meia hora e está medindo ali. Então, você tem, com certeza, a confiabilidade vai ser superior, né? Dependendo do equipamento, com certeza vale, né? Eu sei que as fábricas aí, elas giram, dependendo do seu segmento, 100 até 1 milhão, ou pode ultrapassar isso por hora. Então, com certeza, o planejador, para a gerência, ele vai pôr isso no lápis e vai compensar. Dependendo do equipamento, compensa, dependendo não, né? Mas é uma técnica, até essa análise online, ela realmente é a 4.0. Não é equipamentos linkados, né, num sistema de internet, na nuvem, onde tem a avaliação contínua, né? Os equipamentos que hoje o pessoal vende de análise de vibração, eles chamam, né, de equipamentos que fazem a coleta e análise. Tá? Ele faz análise? Ele faz. Porém, são valores pré-estabelecidos, ok? Então, vai lá um analista e avalia e põe as tendências no equipamento. Se ele ultrapassar, dá um sinal de alerta e a equipe vai lá e já programa uma manutenção, né? Mas a análise do espectro mesmo, dificilmente isso daí vai substituir, porque são muitas informações. Como eu comentei, às vezes uma amplitude está alta, mas está aparecendo só elemento rolante. Não, está aparecendo elemento rolante, pista interna e externa. Esse, o último que eu falei, ele pode estar com uma amplitude menor do que a que está aparecendo só elemento rolante. E daí, nessas tendências, acaba que ele pode não ter atingido a tendência, mas o analista ali, visualizando, analisando, ele vai verificar isso e daí já vai condenar o equipamento. Né? Então, se a gente for definir 3 dicas para um analista de manutenção pré-estabelecer um fator de criticidade de uma máquina e de um aparelho, quais seriam essas 3 dicas-chave que tu daria? Então, amplitude do sinal é o que eu tinha muita dificuldade no começo,
E o que todo mundo tem. Eu tive uma conversa recente aí com o pessoal de uma empresa lá do Pará, né, que eu fui fazer um trabalho até emergencial, depois fiquei um dia a mais lá e dei um treinamento para eles, né? E realmente, quando eu falei essa questão aí da amplitude do sinal, tá? Eu consigo visualizar que tem sinal de rolamento, mas qual que é a amplitude aceitável, né? Esse quando você dominar isso, você já pode dizer que você já é um analista. Tá? Então, isso daí é o principal, né? Você tem que conhecer a máquina. Então, quem coleta tem que analisar. Aqui na nossa empresa a gente trabalha assim. Tem pessoas da equipe aqui que vieram sem conhecer muito a preditiva, mas hoje todos foram treinados por nós e todos analisam. Né? Eu tenho analista nível 1, 2, 3. O nível 1 ele já faz uma análise, só que ele vai passar por um visto do analista 2 ou 3. Né? Com isso, a gente ganha em confiabilidade. Essa semana mesmo eu estava analisando, né? Até não é mais a minha função aqui na empresa, mas como a gente tá tendo uma demanda grande de serviço, né? Eu acabei pegando aqui, gosto de analisar. Né? Inclusive, a gente está com vaga aberta aqui na empresa. Né? Se o pessoal se interessar, entra aí no link e manda currículo, conversa com nós, manda o WhatsApp, tá? Vamos colocar na descrição aqui os contatos aqui para envio de currículos e aumentar esse time. Maravilha, maravilha. A gente está em busca de pessoas que venham a somar com a equipe. Então, como eu estava comentando, eu mesmo estava analisando aqui e essa continuidade aí do dia inteiro analisando, eu acabei passando despercebido. Na verdade, eu gerei um relatório e não necessariamente precisava para intervenção, apenas um alerta. E o meu analista, que mesmo eu sendo o analista nível 3 aqui, eu pedi para esse analista nível 2 dar uma avaliada, né, e já gerar no sistema online nosso. E daí ele me mandou um WhatsApp aqui, ó, dá uma olhada nesse equipamento aqui, realmente precisa dessa intervenção, né? E a gente olhou junto e realmente não só gerou um alerta. Ou seja, o ser humano ele está passível de erro. Até no grupo do WhatsApp eu parabenizei ele e falei, não, é isso aí. Não tem problema ter falha. O problema é esconder a falha, né? E não solucionar, né? Então, tendo dois analistas, fica muito mais fácil. Eu tive na fábrica de uma empresa de equipamentos na Alemanha, a Proftechnik, isso foi em 2014, e lá eu consegui ver que eles trabalhavam também com 2 a 3 analistas. Em empresas de tecnologia, isso acontece muito, são os pares, às vezes 2 pessoas executando a mesma tarefa, por essa tarefa ter um nível de complexidade muito alto, elas conseguem trocar ideias em cima do mesmo ponto e aí sim, né, somar resultado para resolver aquele problema. O alemão ele tem fama de perfeccionista, né? E nós aqui também. A gente faz questão de entregar o melhor possível. Tá? Então, o cliente, quando ele recebe o nosso relatório, pode ter certeza que a gente está fazendo o melhor. Né? As portas ficam abertas aqui do nosso escritório. Né? Quem estiver aqui na região pode vir aqui conhecer a forma que a gente trabalha. Até estava conversando aí com o Estevão, com o Tevão, para mais para frente a gente disponibilizar até um link para quem quiser entrar uma semana e conhecer o nosso grupo de WhatsApp de analistas. Ali vocês vão conseguir ver como que a gente trabalha. E o que eu estou falando aqui é real mesmo. Então a gente fala muito no grupo, às vezes mais fala no grupo do que trabalha. Mas na verdade é tudo em relação ao trabalho, né? Tira dúvidas, né?
já peguei aqui, como eu comentei, né, tem o profissional aqui que entrou, não sabia nada de vibração, mas é um profissional, ainda está com nós, se Deus quiser vai ficar muito tempo aí, é um profissional que já vinha da indústria há 15 anos como mecânico e aprendi bastante com ele, né? Recentemente, inclusive, semana passada, eu acabei pondo em prática uma questão técnica que ele repassou para o grupo, né? Na questão de rolamento de puxa cônica. E, poxa, ele passou para mim primeiro, e eu falei, não, passa no grupo isso aí, que é muito interessante. O cliente ficou satisfeito, também aprendeu, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer serviço de balanceamento mesmo em campo, quando o cliente troca rolamento e chama nós para balancear, a gente já faz uma conferência do rolamento e já dá um treinamento para o cliente. Eu vejo que o cliente sai muito satisfeito, sabe? Porque é algo técnico que, às vezes, um mecânico de 20 anos não tinha isso, sabe? Então, a nossa função da pré-de-ponta é trazer conhecimento, ok? Perfeito. E aí, então, esses foram as 3 dicas aí para o analista para estabelecer o fator de criticidade do aparelho. E assim, alguns erros, vamos listar, sei lá, 3. Ao elaborar um plano de manutenção lá no PCM, quais são, assim, aquelas coisas que são muito o erro crasso, né? Aquele erro que bate o olho e que dá para saber que não, isso aqui está errado, não pode ser assim. Até falei bastante de vibração até agora, né? Uhum. Mas vamos falar um pouco sobre assinatura elétrica. Os erros que o pessoal comete, né, em relação até a procurar o escopo para contratar o serviço, né? Uhum. O MCA, por exemplo, ele necessita, né, de que os equipamentos eles, estejam num máximo de 70 a 80 graus Celsius. Então, às vezes, eu tenho um cliente lá que ele tem motores numa estufa e ele quer fazer iniciar na parada. O problema é que essa parada aí ele não chega a esfriar esse tanto, né? Equipamento, o MCA ele faz uma megagem também. Uhum. E algumas vezes a gente solicita para megar no motor. Então, equipamentos com zona EX, né, risco de explosão, já não é possível a gente megar no motor, mas pode megar no painel. Equipamento CC, para iniciar, a gente não está trabalhando ainda, isso vai ser mais para frente, a gente ainda não consegue. Para a ESA, né, que é a assinatura elétrica, né, análise da assinatura elétrica, a gente precisa, com o equipamento energizado, com um mínimo de 25% de carga. Então, às vezes o cliente pega o escopo e quer que a gente trabalhe na parada da fábrica onde não tem produto. A gente precisa dessa carga, senão ele vai dar variação no fator de potência, né? Para a ESA mesmo também, né, o próprio bloqueio dos painéis. O bloqueio dos painéis, que dependendo da indústria, a gente não consegue, eles não liberam para a gente fazer testes com o equipamento energizado, né? Uhum. Cada um desses tópicos aí até já está no nosso roteiro para gerar vídeo de cada um, tá? Nós temos um motor didático aqui, da Altec Pro, né? Se eu não me engano, tem 2 ou 3 desses equipamentos aí no Brasil. Nós fomos os primeiros que compramos esse equipamento junto com os equipamentos de vibração, né? E até aproveitando para chamar o pessoal, né? Se tiver algum ponto específico desse papo que a gente teve aqui, fazendo a chamada para ação lá para o nosso Instagram, @pred.mca. Deixa uma pergunta lá, chama no inbox, a gente vai estar atendendo vocês, a gente vai estar
tirando toda e qualquer dúvida, e comenta aqui embaixo também no YouTube. Esse material está sendo replicado em diversas redes, né? A gente está com áudio no Spotify, a gente está com o nosso trabalho no Instagram aí sendo iniciado também, e o YouTube ele tá como esse grande indexador dessa informação, e é só assim que a gente vai conseguir entender de fato o que o nosso público quer ouvir, né? Então, se é ESA, se é MCA, se é preditiva, se é preventiva, se é o plano de PCM, comenta aqui embaixo, fala, eu não entendi aquele ponto, ou então, né, se quiser contribuir para a nossa comunidade, por favor, né? A gente vai deixar vários links aqui separados aqui, mas eu te interrompi para fazer minha parte marqueteira aí do negócio aí. Ótimo. A questão do escopo, né? Uhum. Eu acho que seria bem interessante a gente gravar um vídeo aí voltado aos escopos, tanto de vibração, termografia, assinatura elétrica, né? Eu tenho recebido alguns escopos das indústrias, onde eles pedem, por exemplo, um recente aqui, pediu para fazer análise de 12 motores em 3 diárias. Né? Eu até comentei com o cliente, olha, a gente consegue fazer 40, 50 motores em um dia, se o cliente permitir dobrar o turno, a gente faz muito mais. Né? Então, às vezes está vindo do passado, né? De empresas passadas aí, que tinham uma produtividade menor, mas os equipamentos que a gente trabalha aí, a gente consegue essa média. Então, ajudar a elaborar esses escopos, eu acho que o pessoal de planejamento, o coordenador, vai se interessar muito. Tá? Uhum. A gente pode auxiliar nisso daí, né? Na questão do quantos dias também, né, para assinatura elétrica, para iniciar mesmo, as primeiras diárias, a gente faz a primeira coleta já com diagnóstico, um pré-diagnóstico, e ali a gente já avalia condições de cabeamento e conexões, tá? E deixar a cada 50 motores, deixa um dia a mais para fazer uma medição no motor mesmo, porque as medições são feitas no painel. Então, essa medição no motor, você já, além disso, você já ter essa análise já em loco, você já consegue descartar, né, se eram falhas no cabeamento ou se está vindo lá do motor mesmo. Né? O MCA é a análise de circuito de motores. O que é esse circuito? Ele está vindo lá da saída do inversor soft, passa por todas as conexões e cabeamento, até chegar no motor. E aí, motor, a gente vai avaliar desgastes de isolamento, curto, aquecimentos, né, contaminações por poeira ou umidade mesmo. Então, a periodicidade de cada técnica, né, a gente auxilia vocês, tá? A gente faz questão de fazer um planejamento dessa manutenção, né, para garantir um custo reduzido com uma confiabilidade boa, excelente. Né? Então, eu não vou vender serviços aqui apenas, eu vou vender a solução, né, da fábrica, né, do planejamento. Então, não é só... Esse é um dos problemas que o mercado apresenta, e a solução que a Prediponta consegue sanar, que é o estabelecimento da resolução de um escopo, né? A co-construção de um escopo, porque muitas vezes um coordenador de produção ele recebe uma promoção, ou então por relação de pouco tempo dedicado àquela tarefa, ele sabe que ele precisa evoluir aquele ponto ali, ele sabe que ele precisa fazer aquela manutenção programada. E aí, de certa forma, não coloca toda a atenção necessária para aquilo ali e simplesmente deixa na mão do prestador de serviço. Se for co-criada, então, né, se for dedicado um tempo para o estabelecimento, para um penso com mais carinho, com mais atenção, para estabelecer esse novo projeto, para desenhar esse projeto, né, junto com alguém que está lá na ponta, eu acho que fica muito mais... a gente consegue atender com muito mais precisão, né, e com muito mais assertividade ali a necessidade do cliente, né, porque como tu apresentou deu esse exemplo da empresa que precisava de 12 motores ali, né, que precisava de fazer muito trabalho em poucas horas.
talvez não, com certeza só a Prediponta, com a expertise dela no mercado, vai conseguir não só ter produtividade naquele atendimento, mas também viabilizar da melhor forma, né? Vamos fazer uma parada, vamos programar uma parada, não vamos fazer esse teste aí de esforço aí depois com a máquina ligada. Isso é muito interessante porque o cliente ele pode ter uma ideia na cabeça dele, ele pode construir um monstro na cabeça dele, que de repente não é tão assim, ele pode tá tentando encaixar lá uma parada de fábrica, mas de repente não precisa parar aquela parte da planta. De repente pode ser uma análise, como tu falou ali, né? Ou no quadro, ou diretamente no motor. Então, é interessante saber que a Prediponta consegue atender, co-construir esse escopo, esse projeto, né? Isso, para vocês terem uma ideia, uma coleta de MCA ou ESA, a coleta é rápida, 2 minutos está coletado. Mas a gente pede uns 15 minutos aí, em 15 minutos você já consegue fazer a coleta, às vezes pode ser não precisa nem ser numa parada de fábrica, né? Lembrei de um outro cliente que foi feito esse ano também, o escopo 2 diárias, tá? A gente cotou essas 2 diárias, cheguei lá no cliente, era em outra cidade, 5 motores só. Eu falei, puxa, mas 5 motores, daqui uma hora eu tô indo embora. Arranja mais alguns equipamentos para mim que eu faço aí com o mesmo preço. Vamos aproveitar essa hora técnica, né? E o que aconteceu? O cara, né, entrou em contato com o eletricista dele, fiz 62. Um escopo que para 2 diárias que era assim. E, inclusive, desses 62 que eu fiz em 1 dia e meio, né? O outro meio-dia eu aproveitei e a gente já abriu algumas caixas de passagem, a caixa de entrada de motor, né, que estavam com diagnóstico ali de problemas de conexões. Os 2 que eu abri já estavam condenados. O pessoal já teve que trocar cabo ali, né? Infelizmente não deu mais tempo para verificar os outros. Mas para vocês verem o quão interessante é essa forma que a gente trabalha, tá? Por ser uma técnica nova, os escopos têm vindo muito diferente do outro. Então, entre em contato com a gente, que a gente faz um prazer para auxiliar isso aí. Fazer um escopo eficaz e fazer um escopo de custo acessível para o cliente. Esse, por exemplo, 2 dias para 5 equipamentos, ele saiu o preço do equipamento um absurdo, né? Se for analisar. Sim, se for fazer uma divisão pura e simples ali, né? Custo por equipamento vai sair, né? Agora veja, fiz 62 e divida esse mesmo custo. Ele saiu muito barato para o cliente. Saiu extremamente aceitável. Então, a gente quer fazer isso para vocês, é o que a gente gosta de fazer, tá? E, além disso, também é claro que a gente vai conquistar cliente dessa forma. A Prediponta, ela tem a nossa parte comercial, né? Ela, até conhecer o Tevão aí, era praticamente nula. Agora que a gente está com o Tevão e já está tendo uns resultados muito bons, esse canal do YouTube aí, eu sei que ele, por ser até uma coisa inovadora na questão de preditiva, eu acho que vai bombar e logo a gente vai estar em alguma festa de YouTube. Mas, brincadeiras à parte, né? A nossa intenção é mandar, né, distribuir conhecimento. O conhecimento é a melhor coisa que a gente pode deixar, né, ao longo da vida. Eu acho que é a melhor coisa que a gente avaliar na nossa vida é deixar um conhecimento, seja para os nossos filhos, seja para o pessoal da internet, né, para quem for. Se você um dia for deitar a cabeça lá no travesseiro e pensar, poxa, deixei conhecimento para essa pessoa e ela progrediu. Exato. Não tem, né? Aquela coisa, né? Qual é a tua obra? O que tu construiu ao longo dessa tua vida que tu deixou para os outros, né? Qual é o teu legado? E isso a gente está falando a nível profissional, né? De registrar o nosso conhecimento aqui na rede, mas é algo que vai transformar a nossa vida e vai transformar a vida de quem está consumindo também.
Porque trazendo para a realidade de um analista de preditiva, se a pessoa está nesse processo, se o profissional está nesse processo de decisão, onde ele não sabe exatamente onde que se especializar, com esse canal que a gente está criando aqui, ele vai conseguir de forma gratuita em algum momento e também de forma paga fazer um investimento para reinserir esse conhecimento dentro da sua própria vida e aplicar na sua empresa. Então, fica mais uma vez o convite para consumir todo o material que tiver disponível e para nos questionar também, né? Qual que é o ponto que a gente pode te ajudar a te desenvolver como pessoa, a te desenvolver como um analista de preditiva. Acho que fica o convite aí, fica bem claro essa nossa facilidade de comunicação, a nossa intenção de ajudar o próximo e evoluir mais a publicação dos conteúdos, e daí, nesse caso, focado na manutenção preditiva, né? Maravilha. Então, acho que é isso. Acho que é isso por hoje, né? A gente tem bastante assunto, isso vai alguns vídeos, a gente fica à disposição, né? Se vocês tiverem alguns casos nas indústrias de vocês que vocês gostariam que a gente avaliasse, excelente, a gente faz isso, pode fazer isso. Podemos até abrir a live ou fazer offline também, né? Isso daí é bastante interessante. Vamos divulgar, vamos pensar assim, ninguém é dono do conhecimento, de todo o conhecimento do mundo, e ninguém é dono da verdade absoluta. Então, a nossa função nesse canal aqui é conversar mesmo, né, sem avaliar ninguém. Tá? A avaliação é pessoal de cada um. Tá? Hoje, amanhã eu estou melhor que hoje, então eu estou evoluindo. Isso aí, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? Então, siga nas nossas redes, @predponta.mca, www.predponta.com.br/blog, tá lá o nosso blog, lá com várias matérias, vários conteúdos. Comenta aqui embaixo no YouTube. Se quiser ter a nossa experiência em áudio também, a gente está no Spotify, Predponta.mca no Spotify. E é isso aí, o canal está aberto, a rede está aberta, links na descrição. Eu quero agradecer demais a presença de vocês até aqui e até o próximo material. Muito obrigado, pessoal. Obrigadão, ficar com Deus aí.